Meu nome é Alessandra Rios, minha profissão é soldadora. Marcos Antônio Soares Moraes, operador de ponte volante. Meu nome é Marcelo Augusto, minha função aqui, eu sou encanador industrial. Meu nome é Michele e eu trabalho de montadora de andaime. Meu nome é Alex Alves de Araújo, a minha função, eu sou encarregado de estrutura. A indústria naval brasileira, praticamente extinta nos anos 1990, vive hoje um momento grandioso. Emprega 78 mil trabalhadores distribuídos em diversas regiões do país e já conta com encomendas que chegam a 40 bilhões de dólares até 2020. E a expectativa é que, até 2016, o número de empregos diretos no setor chegue a 100 mil. A indústria naval brasileira gerou investimentos não só para a produção de navios e plataformas marítimas, mas também para a construção de novos estaleiros. Em 2003, eram apenas 2 estaleiros em operação no Brasil. Havia também um outro desativado. Atualmente, 10 estaleiros de médio e grande porte estão em atividade e 4 em construção. Em março de 2014, o Brasil aparecia em 4º lugar no ranking internacional de navios em produção, com 144 embarcações no estaleiro. Mesmo com tanto investimento, produzindo a pleno vapor, com uma costa de mais de 7 mil quilômetros de extensão e cerca de 40 mil quilômetros de rios navegáveis, a indústria naval brasileira ainda tem muito a conquistar. Quando os navegantes portugueses chegaram aqui no ano de 1500, traziam a bordo um enorme conhecimento sobre a construção naval e a arte de navegar. Exploraram a costa e estabeleceram o comércio entre a metrópole e colônia, com embarcações que trouxeram de Portugal até a metade do século XVII, quando começaram a construí-las no Brasil. Mas o marco da indústria naval brasileira se deu em 1846, quando Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, fundou em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, o estabelecimento de fundição e estaleiro da Ponta da Areia, que daria origem ao empreendimento que leva o seu nome, o Estaleiro Mauá. Ele adquiriu esse local e começou na produção de navios, no começo um pouco mais modestos, né? Só que nessa época se produziu um fenômeno de bastante gravidade, né, que foi a Guerra do Paraguai, que por outra parte alavancou, né, a indústria naval brasileira, porque o país precisou urgentemente de embarcações adaptadas à navegação pelos rios. Dali que veio um período, um auge da construção naval brasileira. Em poucos anos, no período da guerra, se construiu muito. Fim da guerra, naturalmente a coisa mudou. Em 1888, o Barão de Mauá teve de fechar as portas de sua empresa, passando às mãos da Companhia de Forjas e Estaleiros em 1890. Em seguida, a Companhia Comércio e Navegação assume o estaleiro por décadas, mas com dificuldades. Foi no governo do presidente Juscelino Kubitschek, em 1956, com seu plano de metas e o estabelecimento de uma política para o setor, que a indústria naval brasileira tomou fôlego e cresceu. A partir de 1962, né, já começaram a sair embarcações, houveram 2 planos importantes de estímulo à construção naval, e já na década de 70, através e graças a esses investimentos, a essa visão de futuro que tinha o Juscelino Kubitschek, o país se tornou o 2º maior construtor naval do mundo, né, logo atrás do Japão. A crise econômica mundial dos anos 1980 causou um profundo impacto na indústria naval brasileira. Na década seguinte, com a abertura indiscriminada da economia do país à concorrência internacional, nos governos Collor e Fernando Henrique Cardoso, comprometeu ainda mais o setor. Para se ter uma ideia, em 1979, a nossa indústria naval empregava 40 mil trabalhadores.
e nos anos 1990 esse número despencou para apenas 2.000. Plataformas e navios passaram a ser encomendados no exterior, desprezando a capacidade de produção nacional e criando um cenário de terra arrasada. Mais de uma década de estagnação custou ao país o sucateamento de seu parque industrial naval e uma grande defasagem tecnológica em relação aos maiores produtores internacionais. Aí foi quando nasceu, evidentemente, a Singapura, nasceu a Coreia, porque não existia esse tipo de produto, só o Japão e o Brasil. A indústria brasileira tem condições de produzir tão bem quanto, só precisa que as encomendas sejam colocadas. Em 2003, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprindo uma promessa de campanha, tomou a decisão de retomar a produção de navios. A demanda do setor de óleo e gás por petroleiros, navios sonda, navios de apoio e plataformas, na última década, foi um importante impulso. O crescimento das atividades petrolíferas no mar, longe da costa ou offshore, com descobertas de petróleo na camada pré-sal, levou a Transpetro, empresa subsidiária da Petrobras, a lançar, em 2004, o Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF, que faz parte da segunda etapa do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O PROMEF encomendou a estaleiros nacionais 49 navios e 20 comboios hidroviários, com índice de nacionalização superior a 65%. Um investimento de longo prazo, no valor de 11 bilhões e 200 milhões de reais. Foi um desafio extraordinário o presidente Lula ter tomado a decisão de produzir aqui, tem um caráter estratégico muito importante. Isso foi importante, tanto pela geração de emprego, mas também pelo o conhecimento e a inovação, tecnologia que você traz e que estão embutidos dentro dessa indústria. Uma das coisas que foram exigidas é que esses estaleiros tivessem parceiros tecnológicos internacionais. Então, a maioria dos estaleiros que a gente tem hoje, de grande porte, tem parceria com empresas japonesas. É um setor difícil, complexo, algumas características que deveriam ter sido desenvolvidas nesses últimos anos, que podiam garantir sustentabilidade, mas que não foram completamente desenvolvidas. Então existem alguns riscos aí no horizonte que precisam ser atacados agora, né? Já entregamos aproximadamente umas 80, 90 embarcações de pequeno porte, aproximadamente 200 chatas, né, que tem um nome diferenciado, e navios nós já estamos aí, grande porte, nós já estamos entregando quase 9, né, dessa série do PROMEF, e plataformas já entregamos o ano passado. Até para você ter noção, a balança comercial foi equilibrada com as plataformas entregues no Brasil. O Henrique Dias é um dos navios que estão sendo fabricados dentro do Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF. Com 274 metros de extensão, esse petroleiro, do tipo Suezmax, foi construído em Pernambuco, num estaleiro de 4ª geração tecnológica, a mesma dos mais modernos estaleiros asiáticos. O Henrique Dias estará pronto para operar em 2014. Sua construção envolveu cerca de 2.500 trabalhadores e consumiu 24.500 toneladas de aço. Uma embarcação desse tipo é capaz de transportar 1 milhão de barris de petróleo. Você sabia? Atualmente o PROMEF tem 12 navios em construção, 4 deles em fase de acabamento, que os recursos para o financiamento dessas embarcações provêm do Fundo de Marinha Mercante, administrado pelo Ministério dos Transportes, com participação de empresários, governo e trabalhadores? Quando o navio bate dentro d'água, dá aquela emoção, a lágrima desce dos olhos. A indústria naval trabalha sob encomenda. Diferentemente de automóveis, motocicletas, eletrodomésticos e outros tantos produtos, navios são projetados para um uso determinado e, claro, não podem ser fabricados em grande quantidade, estocados e vendidos em loja.
O principal problema na área naval é o descompasso entre a saída de uma encomenda e a chegada da outra. Então tem uma flutuação muito grande da mão de obra. Só que mão de obra come, mão de obra tem filho na escola, mão de obra paga aluguel. O segundo é o problema relacionado ao tema dos descompassos, muitas vezes, dos pagamentos, que afeta a cadeia toda e, portanto, causa um estresse muito grande. E o terceiro é a tentativa de burlar a legislação trabalhista e tentar maximizar lucro em cima do direito do trabalhador. O que nós estamos fazendo é juntando esses sindicatos, essas entidades, onde o setor naval está presente. Nós temos o Porto de Paranaguá, nós temos o Porto lá no Espírito Santo, Niterói, em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Então o que nós estamos fazendo é dialogar com esses dirigentes para trazer a forma de atuação, né, para que ela seja homogênea a nível de Brasil. A visão de um navio em produção faz lembrar um enorme formigueiro em plena atividade. São milhares de trabalhadores envolvidos noite e dia na construção de um produto de dimensões impressionantes. Quando nos anos 1990 a indústria naval brasileira praticamente parou, milhares de trabalhadores perderam o emprego, famílias inteiras se desestruturaram. A organização dos trabalhadores foi fundamental na resistência e na retomada do setor. Iríamos fazendo passeata a Brasília, tentando conversar com a presidência da República atual, da época, pedindo os nossos empregos de volta. Eles comoveram as autoridades, tiraram o acordo da Petrobras, inclusive os trabalhadores chegaram a abraçar o prédio da Petrobras, na época foi uma mobilização notória, o próprio presidente da Petrobras na época atendeu eles, e chegou-se a acordo de que os reparos navais da Petrobras, a partir de então, seriam feitos no país. Eu cheguei aqui em 1959, nesse território que eu estou aqui pisando hoje. Em 60 a 62, que eu comecei pelo Mauá mesmo. E teve ano, nós fazíamos 12 navios no ano. Eu cheguei quando eu entregar 168 navios para a Marinha Mercante. Na época da crise, não só aqui que ficou a tristeza toda, foi em Niterói todo, né? O comércio, um bocado de comércio fechou em Niterói. O desespero foi muito grande. Eu vivi os altos e baixos da empresa. A época, no final da década de 70, foi quando o estaleiro Mauá foi recordista em construção de navios. A partir de 86, o estaleiro começou a decair, devido àquela recessão, e em 1995 o estaleiro encerrou suas atividades. A gente via assim uma tristeza estampada no rosto da população, porque agora qual vai ser o meio de ganha-pão dessas pessoas? Eu, com mais 44 trabalhadores, numa imensidão dessa que é o estaleiro Mauá, vigiávamos o patrimônio, para que os trabalhadores demitidos não perdessem suas indenizações. É um setor que tinha praticamente 0 trabalhadores, está hoje com 67 mil metalúrgicos pelo Brasil. Precisou um trabalhador metalúrgico virar presidente do Brasil para notar que a indústria naval era uma indústria que no Brasil é essencial. Quando eu desço num navio desse, construído pelos meus companheiros da carreira, quando o navio bate dentro d'água, dá aquela emoção, a lágrima desce para os olhos. Você sabia? Os navios Suezmax, como o Dragão do Mar, recebem esse nome porque têm dimensões que permitem sua passagem pelo canal de Suez, no Egito, que liga o Oceano Índico ao Mar Mediterrâneo. Tem cerca de 50 metros de largura e pesa cerca de 160 mil toneladas. Nós queremos a inteligência, os satélites, os comandos eletrônicos. É nessa área que nós queremos nacionalizar.
Imagine uma plataforma petrolífera localizada a uma distância de 100 quilômetros da costa, com cerca de 150 trabalhadores embarcados. Agora imagine dezenas, centenas delas. O suporte a essas plataformas depende de embarcações de apoio, que também estão movimentando a indústria naval brasileira. Elas estão sendo fabricadas por estaleiros como o Vard Promar e o Arpoador, aqui no Guarujá, litoral de São Paulo. Bom, aqui no caso nós temos duas embarcações. Essa aqui à minha esquerda é uma P2. Ela é um Fast Crew Boat. Ela carrega passageiros, água potável, diesel e recolhe lixo e equipamentos com defeitos e equipamentos que vão ser instalados nas plataformas. Então ela é um multiuso, além de ser para combate primário a incêndio. Desse meu lado aqui direito, nós temos uma Utility Boat, que é a UT, é uma UT 4000. Ela não carrega passageiros, só equipamentos e carga. Ela tem uma grande capacidade de cargas para óleo, fluidos e água. A gente constrói navios PSVs, que são navios que fazem suprimento às plataformas. Nós construímos navios AHTS, que são navios que são responsáveis pela instalação, pelo reboque dos grandes equipamentos, das grandes plataformas e navios FPSOs da parte de petróleo. Também construímos navios chamados PLSVs, que são lançamentos de tubo e de cabos, e construímos também navios de construção offshore, que são navios com uma grande plataforma e com um grande guindaste para atender a instalação offshore. Nós assinamos 2 navios de lançamento de cabos, 2 PLSVs, nunca antes construído no Brasil. Então é um desafio, inclusive, para a engenharia brasileira, a engenharia naval brasileira, a construção dessas 2 embarcações. A gente financia desde a construção das embarcações, e a gente faz isso com os recursos do Fundo da Marinha Mercante, até a instalação dos próprios estaleiros, né? A capacidade produtiva, ampliação, modernização e novas unidades, novos estaleiros que estejam se instalando no Brasil. Surpreendendo os que duvidavam de sua capacidade de voltar a produzir, a indústria naval brasileira tem respondido à altura ao enorme investimento que vem sendo feito para o seu desenvolvimento. No entanto, a preocupação com a perenidade do setor não está afastada, considerando seu histórico de altos e baixos causados pelo impacto do vai e vem de políticas adotadas por diferentes governos. É consenso que é fundamental conquistar competitividade para que a história não se repita. Uma grande preocupação que hoje nós temos com a nossa indústria, que essa demanda existente, ela pode ocorrer até 2020, 2022, uma queda substancial, então nós temos que procurar outros mercados. Ter condições de fazer os investimentos, adquirir a experiência necessária para atingir padrões de produção compatíveis com a concorrência mundial. Se isso não for feito, a gente vai ter problemas quando esse ciclo se fechar. Desenvolvendo também o navio de contêiner, já estamos construindo, e outros tipos de embarcações para ser também competitivo com o mercado mundial. E quais são os 2 grandes gargalos para a nossa indústria chegar nesse patamar de competitividade quando comparada com os BRICS, né? São 2. O desafio da inovação. A gestão de inovações é um grande desafio para a indústria brasileira, né? Nós somos uma indústria que temos dificuldade de inovar. E o segundo grande desafio que circunscreve isso tudo é o capital humano. O tempo médio de formação de um supervisor para atuar na indústria do petróleo não é inferior a 10 anos. Então nós temos um déficit de capital humano experiente. Vai precisar desenvolver
é capacitação tecnológica e gerencial nos estaleiros. Nós queremos a inteligência, os satélites, os comandos eletrônicos. É nessa área que nós queremos nacionalizar. Por mais interessante que eu achei é que os empresários também defendem essa ideia. Eles não querem, por exemplo, que nós ficamos catando borra com pá em fundo de navio. O governo federal estuda um programa de incentivo à navegação de cabotagem e seu crescimento poderia fortalecer mais ainda a indústria naval brasileira. A cabotagem é o transporte de mercadorias feito em embarcações entre portos do país e traz vantagens econômicas como grande capacidade de carga, menor consumo de combustível por tonelada transportada, além de menor emissão de gases de efeito estufa em relação ao transporte rodoviário. O crescimento da navegação de cabotagem, no entanto, exige investimentos em infraestrutura, de portos e vias de acesso para a integração com ferrovias e rodovias, além da redução de taxas e da burocracia. A gente apoia também a navegação de cabotagem, tem recursos do Fundo da Marinha Mercante para financiamento à navegação de cabotagem e tem encomendas, então é financiado também esse tipo de investimento. O transporte hidroviário também oferece um grande potencial para a nossa indústria naval e vem sendo estimulado. A região do Tietê-Paraná, por exemplo, que é um sistema hidroviário muito interessante, onde o governo do estado, juntamente com a União, ao longo do tempo, fez uma série de investimentos em inclusas, enfim, e até mesmo em barramentos, obras de arte, para justamente dotar aquela região desse transporte alternativo, inclusive de grãos, né? Inclusive com a interconexão com o modal ferroviário. A partir das eclusas, a partir do complexo Tietê-Paraná, você dá o tombo na carga e de ferrovia vai para o Porto de Santo para exportação. O desafio de reerguer a indústria naval brasileira foi vencido e seu atual vigor representa uma conquista do país, dos empresários e dos trabalhadores do setor. Agora é alargar os horizontes com determinação para superar as dificuldades com os olhos no futuro. Instalado em 2005 no Complexo Industrial Portuário de Suape, em Pernambuco, o estaleiro Atlântico Sul foi o prepulsor do polo naval, que vem transformando a realidade da região. Estamos em 2014, até hoje, ainda não possui uma organização sindical dentro de Suape. Em 2006 nós tínhamos 199 vínculos na construção de embarcações e hoje nós temos mais de 9.000. Construído para produzir navios cargueiros de até 500 mil toneladas de porte bruto e plataformas offshore, o estaleiro Atlântico Sul entrou em operação em 2008 e em maio de 2010 lançou o petroleiro João Cândido, a primeira embarcação do Promef. O ser humano ele tem que preservar o ambiente, mas ele não pode estar a serviço do meio ambiente. Essa é a minha visão. É o meio ambiente que vai estar a serviço dele, só que ele não precisa destruir. O chamado shipbreaking, ou desmanche de navios, é, portanto, uma atividade muito lucrativa e é quase sempre feita em condições subhumanas.